eu sou a Metoyan e estamos aqui neste canal para mais uma leitura de tarô virtual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Feliz com a sua presença aqui comigo. Isso é sempre muito importante para mim, saiba disso, viu? E vamos lá então falar dessa leitura de tarô aqui, que é sobre os sentimentos que a pessoa está tendo neste momento por você. E se esses sentimentos dela por ti irão se fortalecer no período de 3 meses, tá? Então, é basicamente essa leitura. E aí, o que eu peço de você? Você pode, no caso, ver essa leitura independente da relação. Se você está, no caso, paquerando, se você está ficando, se você está junto, ou mesmo se você está separado ou separada dessa pessoa, tá? Vou tentar ler aqui de forma abrangente, falar de forma assim que pegue qualquer um dos casos, tá? Mas é isso. Então, vamos lá. Avisos importantes sobre essa leitura. Lembre de escolher a pedrinha e que escolher essa pedrinha, gente, é um passo muito importante e que você precisa fazer com a sua intuição. Eu acredito que se caso você faça isso de uma forma meio racional, talvez demais, ou às vezes num momento meio tenso para você ou coisa assim, você pode às vezes errar na escolha, tá? Se você não souber escolher pela intuição também, eu acredito que isso pode acontecer. Então, qualquer coisa, veja mais de uma pedrinha ou então todas as pedrinhas, porque também existe possibilidade de ter mais de uma mensagem, em mais de uma pedrinha para você, tá? Outro ponto também, gente, que para uma parcela pequena de pessoas, eu acredito que pode acontecer de você ver todas as pedrinhas e não ter realmente uma mensagem para ti neste vídeo, tá? Eu acredito que isso possa acontecer, mas em pequenos casos, tá? Para uma minoria aí de pessoas. Bom, e se caso sua situação for muito sensível, gente, você tem uma situação que está realmente tirando seu sono, você está ali com muita sensibilidade sobre o tema, eu diria para você vir falar comigo no particular para a gente poder fazer pacotes de perguntas, tá? Pelo meu WhatsApp. E é isso então, tá bom? Bom, vamos começar aqui apresentando as pedrinhas. Pedrinha número 1 é a pedrinha preta. Ela só tá meio escura por conta da sombra aqui. Pedrinha lilás. Opa, roxa, né? Apesar que isso aqui é um lilás mais do que roxo, mas eu vou chamar de roxa. Pedrinha roxa. Pedrinha prateada. Vamos começar pela pedrinha preta, tá? Aqui, de número 1. Deixar essas de ladinho por enquanto. Vamos começar. Olá, pessoa do pedrinha número 1, pedrinha preta. Vamos ver se os sentimentos dessa pessoa por você neste momento e se eles irão se fortalecer no período de 3 meses, tá? Lembrando, gente, você pode estar junto, separado, paquerando, ficando, afastado, não importa a situação aqui, eu vou tentar ler de forma abrangente, tá? É claro que muitas vezes na leitura fica claro que tem um padrão a mais ali, acentuado, de pessoas que estão vendo, mas assim, eu vou ler de forma abrangente aí a situação, tá bom? Desde que seja possível, tá, gente? Às vezes acontece de eu abrir e falar assim, olha, gente, aqui a chance maior é que você esteja separado da pessoa, né? Ou então que você tá junto, ou então, né? Depende aí. Vamos ver sobre os sentimentos. E essa é a situação. A gente vai ler sobre quais são os sentimentos agora e dentro de 3 meses, se eles vão se fortalecer. Mentalize, se conecte. E não esqueça de deixar um comentário, um curtir aí pra gente, tá bom? Vamos lá.
Pedrinha número 1, Rainha de Copas no negativo, 6 de Copas no positivo e 7 de Copas na carta central. Bom, gente, primeiro eu vou ler aqui, né, sobre essa situação com a pessoa aí, de forma a ler os sentimentos de agora, tá? E aí, essa disposição de cartas aqui, uma coisa que fica muito claro pra mim é que essa pessoa tem sentimentos por você, tá? Tem sentimentos, porque temos aqui só cartas de copas, o que me deixa muito claro, né, que ela sente coisas por você, provavelmente de forma mais profunda, assim, porque são as cartas de copas, né, que falam desses sentimentos, assim, mais tocantes, né, da gente. Então, aqui, essa pessoa, eu só sinto que com o 7 de copas aqui no centro, a chance de vocês estarem, por exemplo, só ficando ou paquerando é grande, tá? Da maior parte das pessoas aqui é essa situação. E se caso vocês estão, por exemplo, separados, não se veem, a pessoa ainda sente coisas por você e fica na dúvida sobre a situação. E se vocês estão juntos, vocês podem estar passando aquela fase meio, sabe, conturbada no relacionamento, onde vocês ficam meio esquisitinhos um com o outro, sabe? Assim, as coisas não estão 100%, sabe? Nesse sentido. Então, assim, 100% eu digo no sentido assim, a pessoa gosta, ela sente coisas por você, mas é como se vocês possam estar passando por uma turbulência no relacionamento, entende? Alguma turbulência, tá? E aí, assim, gente, o que eu sinto aqui com esse 7 de copas, com essa rainha de copas no negativo, tá? Essa rainha de copas aqui pode me falar dessa pessoa tendo problemas para gerir, de certa forma, assim, os sentimentos dela por você, tá? É como se, por exemplo, neste momento, para ela, por mais que ela tenha sentimentos, porque aqui me fala que ela tem sentimentos por você, e sentimentos, assim, bem afetuosos, de carinho ou de conexão, sabe? Aquela coisa que você sente que realmente a pessoa... Você tem você sente que essa pessoa toca em você realmente, sabe? Mas, assim, é como se ela tivesse problemas no momento para poder enxergar isso de uma forma muito clara, tá? Ela tá num momento, assim, como se essa pessoa tivesse em conflito com as próprias emoções dela, entende? Ela não tá... Então, é aquele momento onde se alguém pergunta sobre os sentimentos dela por você, ela pode ter na ponta da língua uma resposta, mas ela pode, ao mesmo tempo, também dentro dela, por mais que ela responda, ela pode estar um pouquinho balançada, sabe? Sabe quando a gente tá se questionando, a gente tá pensando, poxa, eu gosto muito dessa pessoa, mas é isso mesmo, esses sentimentos, essa é a melhor pessoa pra mim, eu sou a melhor pessoa pra ela, né? Nossos sentimentos são realmente tão fortes assim um pelo outro, nós realmente somos conectados, sabe aquela coisa de você se questionar? Existe aqui um questionamento, de certa forma, assim, como se a pessoa estivesse... Então, por isso que eu falo que ela tá um pouco em conflito com os sentimentos dela, tá? Porque o 7 de copas, gente, me fala um pouco disso. Dessa pessoa podendo conflitar sobre isso, tá? E aí, em casos de quem tá, por exemplo, só ficando com a pessoa, ou então tá paquerando, isso pode acontecer porque ela pode ter dúvidas sobre os seus sentimentos por ela, tá? Mas também pode acontecer isso porque ela pode ter na visão dela outras pessoas em potencial. E se vocês estão separados também, quando vocês viveram algo e estão separados nesse momento, essa pessoa, outras pessoas e potenciais, né, fora do envolvimento de vocês podem interferir, ela pensar sobre outras pessoas e possibilidades, né, no sentimento da pessoa, tá? E se vocês estão juntos, gente, essa pessoa ela pode estar se questionando, o relacionamento é o melhor, é isso que eu quero mesmo, sabe? Aquela coisa, é normal isso. Inclusive, digo para vocês não ficarem
pensando isso como se fosse a pior coisa do mundo, porque é normal a pessoa, mesmo se você pensar sobre si mesmo, né, e você observar a sua vida, você vai ver que em alguns momentos você sempre ficou em dúvida sobre pessoas na sua vida, mesmo quando você gostava. Isso acontece, é natural, né? E isso mostra muitas vezes uma pessoa que provavelmente se importa, tá? E aqui eu sinto que essa pessoa se importa. Só que é como se ela não tivesse tendo muita clareza, tá? Da situação para ela emocionalmente. Inclusive, gente, essa rainha de copas aqui pode também me dizer que vocês, ela pode perceber que vocês são bastante, talvez, tem bastante sentimentos por ela. E isso pode ser uma coisa que pesa para ela de uma forma complicada, sabe? Uma coisa que cria um certo receio, porque, por exemplo, se você tá nessa fase de confusão um pouco emocional, se você vê que o outro gosta muito, que o outro quer muito, que o outro tá muito apegado, tá muito envolvido, que o outro tá se doando, ou então se você sente que a pessoa gosta, talvez assim, de uma forma intensa, ou, por exemplo, você tá paquerando e a pessoa percebe, você já deu sinais de que você quer ela, ou então vocês estão ficando, você já deu sinais que quer um compromisso, tipo, isso pra ela pesa um pouquinho de forma complicada emocionalmente, tá? Não tô falando que ela não goste disso, né, gente? Só tô falando que é aquela coisa da pressão um pouco interna que isso cria, sabe? Pra ela, pra essa pessoa, a maneira como ela sente as coisas, isso cria aquela coisa de, poxa, essa pessoa gosta e eu preciso me decidir aqui, preciso ver qual que vai ser a situação, sabe? Preciso. Então tem essa disposição aqui. Por outro lado, gente, aqui eu vejo sentimentos dessa pessoa, né? O 7 de copas com o 6 de copas me fala que essa pessoa, ela tem sentimentos por você bem... É como se ela visse você de uma forma muito bonita, tá? Pra mim aqui, essas duas cartas, é quase como se você fosse assim, você toca nela em lugares onde, sabe aquela coisa de quando a gente fala assim, poxa, eu queria, por exemplo, quando, sei lá, quando eu era jovem, jovem eu digo assim, se eu tinha 12 anos, eu sonhava sei lá, encontrar uma pessoa. 12 anos não, né, gente? Nossa, eu tô loucona, mas enfim. Quando eu tinha 15 anos, eu sonhava em ter uma pessoa assim, assim, assim e tal, que fosse maravilhosa comigo. E aí, assim, é como se ela visse em você isso, sabe? Como se quando ela era jovem, sabe? É que eu não sei qual a sua idade aí que tá vendo, né? Mas, assim, a tendência aqui do canal eu sei que é de pessoas um pouco mais velhas. Então, assim, mas essa pessoa, quando ela era mais jovem, adolescente ali, pré-adolescente, e ela tinha ali pra ela uma pessoa que ela imaginava que ela gostaria, é como se você tocasse nesse lugar nela, entende? Então, é como se você fosse, de certa forma, uma pessoa que mexe com ela ali nos desejos é, mais puros, assim, de amor, de conexão nesse sentido emocional, né? É como se ela visse você de uma forma bonita, né? Ela vê você como uma pessoa que ela gostaria, né, de se conectar dessa forma, que ela vê o potencial, assim, quase como se ela visse também você um pouco de forma... Ai, como que eu falo isso? Sabe quando a gente coloca o outro, assim, num pedestal, assim, sabe? É um pouco isso pra mim também aqui, tá? Essas duas cartas juntas, ela pode te ver dessa forma. E isso também pode atrapalhar um pouquinho, por isso que ela pode ficar com dificuldade de decisões, porque é aquela coisa, talvez seja uma coisinha um pouco intensa, sabe? Então ela pode ter dificuldades de lidar com isso também por conta da intensidade, né, do que ela sente. E aí eu digo isso pra você. Agora sim, só tem em mente que essa pessoa tá um pouquinho confusa, tá, gente? Ela não tá. Por mais que ela tenha esses sentimentos bonitos e ela sinta bastante por você, porque eu sinto aqui que ela sente bastante, tá? Por outro lado, ela tá nesse período aí de se questionar, né? De perguntar pra ela, de querer entender, né, a situação. E poder se encontrar aí e se estabelecer de forma melhor aí com esses sentimentos, tá bom? Bom, aí assim, gente, como um aconselhamento aqui, diria pra você tomar muito cuidado com essas suas emoções. Se você realmente está muito apegado ou apegado com essa pessoa, você precisa trazer isso pra uma leveza maior, tá? Precisa, talvez, assim, você se
até se dispor a pensar se essa pessoa também é a melhor para você, se você, o quanto você gosta também, se vocês se alinham, se as pessoas se alinham com o que você mais deseja, assim, né, dentro de você, o que você acha importante para ti, né, nessa questão amorosa. É bom esse movimento de fazer também esse questionamento, tá? De você poder pensar se essa pessoa, ela se conecta com você dessa forma também, tá? Mas principalmente aqui pede leveza, tá, gente? Então, assim, não criar pressão no envolvimento com a pessoa. Então, se vocês estão juntos, tentar não ficar cobrando a pessoa emocionalmente, tentar não ficar, talvez, fazendo demonstrações excessivas de sentimento. Tomar cuidado com isso, tá? Porque, como eu falei, como essa pressão pode não ajudar a pessoa a poder se encontrar ali melhor, sobre essas questões, tá? Então, cria, assim, uma leveza maior, mostre que você se importa, deixa a pessoa confortável, mas, assim, não... tente, é aquela coisa, você tem que se colocar num lugar de você ser uma pessoa importante na vida dela, tá? Ou seja, você tem que saber o seu valor, você tem que saber que você é uma pessoa de valor, independente dessa pessoa, tá? Mas, assim, criando com ela esses momentos mais de leveza, de você aproveitar o momento, viver o momento com ela, de você não ficar projetando muito as coisas pra frente. E eu falo isso, gente, não porque não tenha futuro, tá? A gente ainda vai ver, você vai fortalecer os sentimentos. Mas é mais a questão aqui de você viver o momento para que você não se perca também muito emocionalmente, tá? Porque aqui tem uma tendência de você se perder, de você ficar, assim, muito em cima da pessoa. E isso não faz bem, tá, gente? Essa coisa de você ficar ali tão emocionalmente envolvida, ao ponto de você ficar... Mesmo essa coisa de colocar você num pedestal não é bom também. Então, assim, sabe, tem várias camadas aqui que precisam o quê? De leveza, de viver mais o momento, de vocês trocarem e conversarem também sobre o que é importante para cada um, para que vocês possam ambos esclarecerem o que é importante, né, para vocês poderem saber sobre os sentimentos, se eles têm que crescer ou se eles não têm que crescer, enfim. Né, tudo isso é importante aqui, tá? E se vocês estão só se conhecendo, estão ficando, aqui também é a mesma coisa, tá, gente? Tomar cuidado com esse sentimento já, assim, muito aflorado pela pessoa, potencialmente, tá? Isso aqui tem que ser um pouco mais leve e você precisa ver outras possibilidades com outras pessoas também. Não ficar focando só nela. Aqui, quando você, né? Se você tá num compromisso com a pessoa, compromisso não, desculpa, se você não está num compromisso, ou seja, só paquera, ficando, ou se você está, tipo, afastado, você precisa ver outras possibilidades. Vá atrás de outras pessoas, fique também com amigos, vá viver outras coisas. E aí deixa essa pessoa mais quietinha, né? Vive com ela quando ela quiser e vai deixando as coisas mais leves, tá? Não fique em função desta pessoa. Bom, vamos ver aqui se irão se fortalecer os sentimentos. Olha, gente, eu digo assim, eu acho um pouco difícil que os sentimentos se fortaleçam realmente nesse período de 3 meses, porque aqui existe uma tendência, até mesmo de você, acabar concluindo talvez que você está é como se você sentisse que não... assim, gente, sendo bem sincera, aqui eu sinto que você não vai querer mais essa pessoa, tá? Por algum motivo. É como se viesse ao seu conhecimento alguma coisa, é como se você chegasse a uma conclusão, né, sobre essa pessoa. Talvez por essas confusões aqui, né, emocionais que a pessoa está, e aí isso acaba sendo um problema para você. Inclusive, essa confusão emocional pode também ser sua, e aí você pode finalizar com essa confusão e você não querer mais a pessoa, tá? Então, assim, eu diria, gente, que aqui meio que o tarô tá passando uma mensagem muito clara, de tipo, olha, independente se os sentimentos irão se fortalecer ou não, a consulente, você
parece que não vai querer muito. Até deixa eu centralizar aqui. Você não vai muito estar afim dessa pessoa daqui a 3 meses, tá? Nesse período. Isso pode fazer também com que os sentimentos dessa pessoa acabem tendo uma pausa, né? Porque como você não vai querer, como você não vai querer estar com a pessoa, eles podem não se desenvolver, tá? Porque aqui, Rainha de Espadas com a Morte, é como se me falasse assim, olha, talvez daqui a 3 meses você não se importe mais tanto com essa situação ou com essa pessoa. Talvez você queira encerrar as coisas com ela, tá? Se vocês estão juntos, gente, existe esse potencial aqui. Existe também o potencial de vocês esclarecerem muitas coisas, tá? E vocês continuarem juntos, isso pode acontecer. E aí os sentimentos, eles vão ter que passar por uma fase aí bem delicada, porque 7 de copas pra essa rainha, depois pra essa rainha de espadas, essa morte, me fala de algo que vai ter que ser, assim, é como se vocês tivessem que entrar num acordo muito claro do que vocês querem pra cada um, vocês vão ter que conversar, pode ser uma coisa bem difícil, tá, gente? Sabe aquela coisa de vocês colocarem tudo na mesa, assim, as claras, e terem que se posicionar cada um. E aí pode até acontecer de vocês continuarem, mas vai ter que mudar muita coisa pra continuar. Porque é como se aqui, por mais que tivesse sentimentos, essa confusão que tá acontecendo dentro da pessoa e tudo mais, e mesmo talvez os seus sentimentos aflorados por ela não sabendo lidar, isso pode atrapalhar bastante você ficar ali numa situação onde você fala assim, não, eu preciso organizar as coisas aqui, não dá desse jeito, entende? Então, é isso que eu vejo aqui, tá, gente, nessa situação. E te digo assim, pra você não ficar muito nervoso com isso, e pensar de forma mais racional mesmo. Aqui tá pedindo esse pensamento racional sobre a situação. Olhe pra isso de forma racional, tá? E se vocês não estão juntos, gente, aqui eu diria assim, essa pessoa. Eu não vejo fortalecimento dos sentimentos, tá, gente? Eu vejo você, inclusive, abrindo mão. Você não se preocupando mais com isso, tá? Realmente, em todos os casos aqui, eu sinto muito essa energia forte, tá bom? Bom, essa foi a leitura da pedrinha número 1. Agradeço muito sua presença aqui comigo. Muito obrigada. Se você puder, gente, isso aqui é como se fosse uma conversa, então eu peço sempre, deixe seu like, deixe um comentário, salve o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, tudo isso é como se fosse a resposta que eu preciso, né? Já que eu mando esse vídeo pra cá, e aí eu preciso da resposta de vocês, tá bom? Pra saber se meu trabalho faz diferença. É isso, muito obrigada, viu? Pedrinha número 2, pedrinha roxa. Olá, pedrinha roxa, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá falar dessa situação, dos sentimentos dessa pessoa. Vamos ver se eles irão se fortalecer. Como é que vai ser? Lembrando que eu vou ver se o sentimento, como estão os sentimentos hoje, e depois e se dentro de 3 meses eles se fortalecem, tá? É basicamente isso. Então, você pode estar junto, separado. Qualquer situação com a pessoa, vou tentar ler de forma abrangente, tá? Mas é basicamente isso, gente. Vamos lá ver a situação aqui entre você e essa pessoa. Gosto de embaralhar bem. Enquanto isso, você mentaliza. E vamos lá. Nove de paus no negativo. 4 de ouros no positivo.
9 de espadas no centro. Nossa, gente, aqui, mais do que sentimento, eu vejo essa pessoa muito preocupada, muito tensa na situação de vocês, tá? Ela não tá confortável, assim. Porque a questão dos pensamentos dela, existe muita preocupação sobre vocês, tá? Inclusive, outras coisas da vida dela podem estar interferindo, questão financeira, ou mesmo questão de, às vezes, uma tensão, sabe, das coisas que ela já viveu, ou de coisas que ela já passou. Ela pode estar, ao gostar de você, ou ao se aproximar de você, ou estar num relacionamento com você, ela pode estar, talvez, resgatando algumas coisas que ela viveu. E eu não digo que é porque você está necessariamente lembrando ela disso, gente, porque isso aqui, né, é muitas vezes sobre a própria pessoa, tá? Essas é um medo que a pessoa tem, sabe? É um receio que ela carrega com ela e que muitas vezes pode não ter nada a ver com a situação em si. É aquela coisa de você, de gato escaldado tem medo de água fria. Tipo assim, a água fria não tem nada a ver com a água escaldante, né? Mas o gato, ele vê água e ele já entende, bom, isso aqui pode ser perigoso pra mim, entende? Então, assim, aqui só porque você é uma pessoa de quem tá se aproximando amorosamente, mesmo que a sua situação não tenha nada a ver com a anterior, a pessoa ainda assim, né, ou com as anteriores que ela viveu, ainda assim ela fica numa preocupação, tá? Então aqui, gente, assim, eu digo que existe um certo, assim, é como se ela tem em você em conta, tá? Ela sente alguma coisa por ti, porque senão ela não ficaria nessa preocupação excessiva, tá? Só que isso hoje tá sendo muito tomado por a preocupação, pelos medos, pelos receios, pelas ansiedades, por, sabe, uma energia muito densa de nervoso, de não conseguir viver o agora e tá se preocupando e projetando o que vai acontecer. Essa pessoa tá realmente preocupada, tá, gente? E tá desconfortável. Assim, até tem aqui um apego que é no sentido de gostar, de ver valor em você, de sentir conforto contigo, tá? É como se você passasse pra essa pessoa segurança. É um lugar conhecido, talvez. É possível que vocês estejam, muitos, até talvez num relacionamento, mas. Ou vocês ficam por muito tempo, ou vocês. Estão num compromisso ou coisa assim, tá? Pra quem aqui está separado, essa pessoa, por mais separada que ela esteja de você, ela tem um apego, ela ainda guarda as coisas, ela ainda fica ali presa ao que vocês viveram, tá? Mas aqui existe realmente uma preocupação muito grande sobre, inclusive essa questão, né, do tipo, ela, se vocês estão separados, ela pode ficar se questionando assim, poxa, né, assim, estamos separados, mas eu ainda tenho hoje, eu ainda carrego comigo isso, ainda tenho esses sentimentos, eu ainda tô aqui, né, pensando nessa pessoa, sabe, ela fica preocupada, inclusive, com isso mesmo, né. E se vocês estão juntos, gente, existe aqui uma preocupação, talvez, sobre, assim, ela pode estar, assim, pensando sobre as questões de como estabelecer, talvez, o envolvimento entre vocês. Eu não sei, parece aqui preocupação também sobre como fazer as coisas funcionarem de forma mais estável entre vocês. Eu não sei se talvez vocês possam estar pensando em dar um novo passo no relacionamento. Por exemplo, estão ficando há muito tempo e querem namorar e essa pessoa tá pensando sobre se isso é o melhor jeito, se essa é o melhor caminho, que ela gosta de você, ela quer, mas aí ela fica, sabe, nessa preocupação por conta das outras coisas que ela já viveu, se dar esse passo é bom ou não, sabe, assim, ela fica... Se não é melhor deixar as coisas como estão, sabe, ela talvez pense isso, assim, eu não... Melhor não dar passos, vamos ficar no confortável, sabe, vamos ficar do jeito como está.
Mas, e aí se vocês estão por um compromisso, aí você quer casar. Aí a pessoa tá, tipo, pensando, poxa, não é melhor deixar as coisas como estão? Ela tá preocupada, pode estar preocupada com questões financeiras, como que faz isso funcionar? Ou se vocês estão só namorando, mas vocês querem morar junto, aí tem essa questão também da pessoa pensar nessas questões financeiras, como isso atrapalha. Se vocês estão flertando, aqui pode ser essa pessoa preocupada se ela dá o próximo passo ou não, sabe? Porque, tipo assim, as coisas estão interessantes assim, porque se eu der um passo vou ter que me arriscar, e aqui tá bom. Sabe assim, gente, a pessoa tá tensa. Realmente aqui tem muita tensão, no sentido de ela talvez se questionar se um passo além possa ser conveniente, né? Sinto que é muito isso aqui, porque o 4 de ouros aqui no positivo me fala de que ela gosta de como as coisas estão agora, né? Tipo assim, ela tem um apego a isso, só que aí ela também se questiona, será que isso é o melhor? Será que não é melhor fazer o próximo passo, tentar, sabe, assim, e aí ela lembra das coisas que ela viveu, ou de problemas e questões, assim, tem muita tensão nessa pessoa, tá, gente? Ela não tá, ela tá, então, os sentimentos dela estão tomados por essa tensão, tá? Então, eu sinto que ela gosta de você, né? Com esse 4 de ouros aqui me fala isso. E ela pensa provavelmente muito na situação de vocês, mas assim, tá muito nessa energia neste momento, tá? E aqui, inclusive, existe muito um aconselhamento para você. Acho que é muito. Não fique na defensiva, tá, gente? Não se coloque nessa situação. Não fique ansioso, não pegue para você essa atenção da pessoa e fique ansioso junto, porque isso vai fazer mal para você. Aqui tem esse alerta de você não entrar nessa pira, assim, sabe? Mas aqui, o 9 de espadas com 4 de ouros pode me falar que é bom que você também se questione, né? Da mesma forma que a pessoa tá fazendo. Você se pergunte se tem caminho mesmo, assim, nesse sentido de vocês estabelecerem uma coisa mais fixa, sabe? De vocês darem um próximo passo. Existe como isso funcionar de forma prática? Realmente, gente? Entende? Por exemplo, aqui tem uma questão, por exemplo, vocês trabalham numa mesma empresa e às vezes a empresa é um problema, né? Ou então, se vocês estão, queremos morar juntos, será que tem questões financeiras? Aqui parece que tem um alerta de você, esse passo que você quer dar, talvez de talvez estabelecer mais a relação. Existe aqui uma necessidade de você se perguntar se isso também é o que você quer ou o que você vê que tem possibilidade de se desenvolver. Porque aqui pode estar me falando que nessa questão prática existe potencial disso poder acontecer, mas você precisa ver os caminhos, tá? Descobrir os caminhos disso. O 9 de espadas pode estar me falando disso com essa pessoa, sabe? Que às vezes não é só questão de querer, né? É uma questão também de pensar de forma prática, né? E, bom, uma coisa aqui, né? Sobre quem tá separado, gente, trabalhe bastante nesse apego que você tá sentindo, tá? Aqui existe essa mensagem de você trabalhar nisso. Não, tudo bem você ter sentimentos, você guardar, essa pessoa pode ter sido importante pra você, o 4 de ouros pode me falar isso. Mas aqui existe um alerta de você não ficar assim só sentindo sem se questionar, sabe? Se questione sobre isso, olhe, não tenha medo de olhar o porquê que essa pessoa ainda tá dentro de você dessa forma. Por que ela mexe tanto? Por que você guardou essa pessoa, mesmo que vocês não estejam juntos? Aqui tem esse chamado. 9 de espadas me fala muito de você pensar sobre isso, tá? E não ficar com medo, receio de vasculhar o porquê que essa pessoa mexe com você mesmo estando separados, tá bom? É importante fazer isso. Bom, vamos lá então agora para saber se irão se fortalecer em 3 meses. Olha, gente, eu diria que existe potencial, mas aqui é interessante, né?
existe mais potencial de vocês irem construindo alguma coisa nesses próximos 3 meses juntos. E aqui tem muita questão financeira mesmo envolvendo, então se vocês estão juntos ou se vocês estão paquerando, gente, saiba que tem questões financeiras que podem estar atrapalhando, tá, realmente. Às vezes tem questão também de trabalho no meio, enfim, aqui tem essa energia, tá, que pode estar dificultando as coisas, mas também aqui eu vejo potencial de vocês ambos desenvolverem se alinharem e irem construindo alguma coisa nesse sentido, tá? Agora sim, gente, muito cuidado aqui, que aqui tem a carta do diabo com o 4 de ouros, né? Então, realmente existe um apego excessivo aqui entre você e essa pessoa, talvez, e vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Porque essa pessoa não tá preocupada à toa, né? Ela tá preocupada porque ela realmente tem uma conexão ali forte contigo, no sentido de algo que ela não consegue nem trabalhar nela também, esse apego. Então, se vocês estão separados, aqui eu vejo o potencial dessa pessoa conversar, ou de você ir até ela, ou ela ir até você. Aqui não tá claro quem vai, tá, gente? Mas aqui vai ter alguma interação entre vocês, provavelmente, dentro desses 3 meses. Que aí vai fortalecer isso que vocês sentem, esse apego, né? Essa conexão, porque o 4 de ouros me fala de valorizar o outro, de sentir e querer ficar com o outro, e você não querer largar, sabe? Não é nem tanto sobre conexão até, é mais sobre você querer guardar aquela pessoa mesmo pra você, sabe? É mais sobre isso. Ambos aqui podem sentir isso, inclusive. Mas aqui tem muito essa energia de trabalho em conjunto entre vocês podem se encontrar, vocês podem se envolver, né? Vocês podem, sabe, ter alguma coisa. Mas nesse campo sentimental, gente, tem muito. Aqui o que vai acontecer é mais desenvolver fazer uma manutenção desse sentimento de querer estar com a pessoa. Às vezes, esse apego demais, essa coisa assim de não querer largar, de não conseguir largar, né? Então, tome só cuidado com isso, gente, porque isso geralmente não é positivo, tá? Tem, às vezes, um potencial de trazer uma certa tensão difícil depois, né? Às vezes um fica muito ciumento, ou então cria uma dependência, sabe? Que aí cria aquele vínculo que fica difícil de sair se você sentir que precisa. Então toma cuidado só com isso. Mas aqui eu vejo que existe potencial das coisas se fortalecerem, mas principalmente nesse sentido mais prático de vocês continuarem se envolvendo e se vendo e fazendo algo. E se vocês estão separados, vocês se verem e as coisas irem se desenrolando, tá bom? Basicamente isso. Bom, se você gostou dessa tiragem, peço que você, por gentileza, compartilhe, se inscreva no canal. Saiba que aqui é como se fosse uma conversa, né? Eu mando o vídeo, né? Vocês assistem e aí, como eu tenho a resposta dessa conversa, é com compartilhamento, é com curtida, é com comentários. É dessa forma que eu sei que meu trabalho faz diferença, tá bom? Então, peço que você deixe pra mim essas informações aí, porque elas são muito importantes. É isso, muito obrigada. Pedrinha número 3, pedrinha prateada. Vamos lá. Olá, pedrinha prateada, vamos ver aqui se esses sentimentos da pessoa, né, como eles estão, na verdade, no hoje, e daqui a 3 meses, se eles irão se fortalecer. Vamos descobrir juntos aí como que vai ser essa situação. Não importa se estão juntos, separados, não importa, tá, gente? A questão aqui é realmente envolver de forma abrangente, tá? Vamos lá. Analisar direitinho, mentalize essa pessoa, mentalize o que você sente também, e o que você sente da pessoa com você.
Vamos lá. Ai, gente, senti que devo baralhar um pouquinho mais. Pronto. Vamos lá. Cortar. Dez de ouros no negativo. Enamorados no positivo. E estrela. Bom, gente, mensagem aqui. É forte. Olha, gente, eu acredito aqui que essa pessoa tem, né, sentimentos por ti. Sentimentos, eu diria, bem... ela vê você de uma forma bastante... bonita, sabe? A estrela aqui no centro me fala dessa pessoa te vendo como... com um brilho próprio, sabe? Algo diferente, talvez, de outras situações que ela viveu, né? É como se ela sentisse você de uma forma realmente bastante... É como se você tivesse uma autenticidade, sabe? Específica. Que ela sente de você ou com você, né? Essa carta da estrela aqui no centro me fez sentir isso ainda mais com a carta dos enamorados aqui, tá? Aqui, gente, assim, a sensação que me ficou é que vocês se conhecem há um certo tempo, ou então vocês estão num relacionamento há certo tempo, tá, gente? Você é essa pessoa. Por conta da carta dos 10 de ouros aqui, tá? Não me parece tanto uma pessoa que você conheceu agora, mas pode ser também, tá? Acontece. Mas aqui a maior chance é que vocês já se conheçam há algum tempo, ou então vocês se conhecerem em um lugar, tipo, trabalho, sabe? Ou através de amigos, família, enfim. Mas aqui, essa pessoa... É como se, gente, ela, por mais que ela se veja dessa forma, é como se, ao mesmo tempo, ela também fosse uma pessoa que tem dificuldades de visualizar estruturas emocionais, assim, sabe? É muito... Porque, por exemplo, aqui eu vejo, assim, muita intensidade de sentimentos, mas é como se eles fossem algo que tem potencial de ser, sabe? Não vou dizer passageiro, mas é como se pra pessoa os sentimentos dela eles tivessem dificuldade de consolidação. E isso é da pessoa, sabe? Não tem a ver com você ou sobre o que ela sente por você, porque me parece aqui que é bem forte o que ela sente por você. Não é algo pequeno, sabe? Não é algo... Talvez seja até uma coisa meio diferente, sabe? Do que ela costuma sentir pelas pessoas. Mas aqui, eu acho que essa pessoa, ela tem problemas pra consolidar sentimentos, às vezes, sabe? Porque o 10 de ouros com a carta da estrela me deu bastante essa sensação de alguém que gosta, e provavelmente gosta de forma genuína, inclusive, mas ela tem essa dificuldade, até porque, gente, a carta dos enamorados aqui no positivo me fala que essa pessoa sente uma conexão diferente, é algo até difícil pra ela de lidar, ela como se ela tivesse dificuldade, sabe, assim, ela fica meio tomada, sabe, meio entregue a você, assim, ela sente realmente uma conexão muito forte. Tá? É realmente algo até que tira ela do prumo. Sabe aquela coisa que a gente não a gente começa a fazer aquelas loucuras de amor? É tipo isso um pouquinho aqui, tá? Ela pode sentir esse ímpeto, né? Se ela não fizer, ela se segura muito, mas ela tem esse ímpeto de querer fazer loucura, sabe? Só que aí o que acontece? Os enamorados também me falam sobre algo que pode
assim, por mais forte que seja a questão do sentimento, gente, também os namorados é uma carta que me passa uma certa tensão também, sabe? Algo que fica ali numa. É algo que tem uma certa instabilidade em certos momentos também, né? E a carta do 10 de ouros negativo me traz também a sensação de instabilidade, de certa forma, sabe? Então tem tudo isso aqui, né? E mesmo a carta da estrela, ela me fala dos sentimentos dessa pessoa, mas também me fala de como essa pessoa pode, inclusive, às vezes te ver de uma forma muito muito acentuada, assim, sabe? Pessoa que fica até iludida, assim, sabe, gente? Isso tem aqui, tá? Mas eu não vou dizer que não é um sentimento bonito, é um sentimento bonito, tá? Essa pessoa sente você, é como se ela admirasse muito você também, né? É realmente um sentimento forte aqui, tá? Que eu te digo que a pessoa tem. E tem muito essa questão de até de. Talvez ela possa sentir, gente, até que essa questão da dificuldade. Talvez como se ela talvez sentisse. Nossa, desculpa os 30 talvez, gente. Mas é que é como se ela sentisse que você tá para além dela. Tá até difícil de alcançar. Tem isso aqui na estrela também. E é por isso talvez que possa ter essa dificuldade de consolidação. Ela pode ver você como alguém mais, sabe? Do que ela. Então, assim, se vocês. Aqui, gente, independente estão juntos, separados, aqui não. Ela é essa visão dela, sabe, da pessoa. Eu diria que aqui tem bastante. Tem bastante gente também aqui que tá só na mente, né? Vivendo essas coisas aí. Porque tá realmente separado, ou então tá paquerando ainda, então não conhece tão bem a pessoa. Mas a sensação aqui é como se vocês se conhecessem há bastante tempo. Talvez vocês tenham uma amizade, sabe? Enfim. Mas é basicamente essa disposição, gente. Aqui, inclusive, tem um aconselhamento para você colocar luz sobre essa questão, sabe? Sobre você lidar, por exemplo, se vocês estão juntos, né? Por exemplo, vocês estão num compromisso. Aqui tem uma certa. Se vocês estão, de repente, numa certa necessidade de decidir alguma coisa, aqui me parece que precisa esclarecer isso, sabe? Porque tem aqui talvez uma necessidade de esclarecimento entre vocês, de decidir alguma coisa. Que pode ter inclusive a ver com questões de estabelecer alguma coisa entre vocês, resolver. Às vezes pode ter questões familiares aqui interferindo, nessa questão sentimental também. Questões financeiras também, ou de trabalho. Aqui pode ter, tá, gente? E aí isso precisa talvez ser esclarecido, assim, sabe? Entre vocês. Sobre decidir sobre isso junto. É bem isso que eu vejo aqui. E parar, talvez, de achar que, tá tudo resolvido, sabe? 10 de ouros aqui nesse lado pode estar me passando a sensação de que você tá deixando assim, tá resolvido isso aqui, não vou colocar foco nesse negócio. Então, se tem alguma coisa que vocês precisam resolver aí, se estão juntos, talvez seja o momento, tá? E se estão separados, gente, aqui tem muito essa energia de quem de você, assim, você precisa decidir o que você quer com essa pessoa, né? A estrela com os enamorados me fala de você parar, talvez, de sonhar com essa pessoa e decidir de uma vez se vai fazer algo, se não vai. Tomar uma posição aqui, tá? Porque eu vejo, assim, que as pessoas têm sentimentos, né? Tem uma conexão aí para além entre vocês.
mas precisa tomar uma frente aí. Vocês estão conhecendo a pessoa, tá? Algo... Isso aqui me fala que as coisas, assim, é legal que você demonstre pra pessoa, sabe? Que você gosta. Acho que tem essa sensação aí de que você... Demonstração, sabe? Pra que a pessoa possa também tomar uma atitude, fazer algo. Enfim. Bom, vamos ver aqui sobre se irão se consolidar os sentimentos dentro de 3 meses. Olha, gente, eu vejo potencial, tá? 2 de paus com o cavaleiro de ouros. Aqui dentro desses 3 meses eu vejo as coisas talvez evoluindo de forma... como fala? Constante, mais lenta. Eu vejo projeção, sabe? Eu vejo algo que pode ir pra frente, mas de forma lenta, tá? Até porque, como eu falei, aqui tem essa dificuldade de consolidação, até por uma questão que pode ter a ver com essa questão financeira, ou pode ter a ver com algumas diferenças, pode ter a ver também com essa pessoa, né? Que tem essa... que leva, né, o envolvimento de vocês de uma forma muito elevada, sabe? Então ela quer fazer as coisas certas, então ela quer fazer as coisas com calma. Mas aqui, gente, eu vejo potencial de verdade, tá? Ainda com essa dificuldade desse 10 de ouros ali no negativo, eu acho que existe potencial das coisas irem se construindo, vocês irem... de vocês viverem algo. Se você tá separado dessa pessoa, existe potencial dela tomar uma decisão e fazer um movimento. Mas isso demora, tá, gente? Não vou florear, demora, tá? Dentro desse período de 3 meses eu posso ver algum movimento, pode acontecer. Mas assim, talvez pra mais, tá? Pra pessoa depois, inclusive. Mas aqui eu vejo potencial entre vocês, vejo que pode consolidar as coisas, mas de forma lenta, tá? Por conta dessas dificuldades aqui, essa pessoa pode ter essa... às vezes, como eu falei, pode ser uma pessoa muito sonhadora, sabe, nessa questão emocional. Aí ela tem que aprender a ser mais pé no chão e aí caminhando de forma mais prática, né? Então aqui tem essa situação, né? Mas eu vejo bastante potencial, tá, gente? Me parece algo que pode evoluir realmente entre vocês, tá? Então só tomar cuidado aí pra não ficar muito fora de órbita aí, tá bom? Mas vocês parece que tem aí alguma coisa pra viver com essa pessoa, tá bom? É isso. No caso eu digo isso porque os sentimentos parece que irão se fortalecer mesmo, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, se inscreva no canal, dê o like. Isso tudo me ajuda bastante, tá, gente? Porque é como se fosse uma conversa, né? Eu mando o vídeo aqui e aí vocês me respondem na conversa, dando like, compartilhando, deixando um comentário, salvando o vídeo, enfim, qualquer coisa assim, me ajuda muito, porque é a forma do YouTube de mim saber que estou fazendo a diferença, tá bom? É isso. Muito obrigada aí pela sua presença. Tchau!